Bom, turma, eu estou aqui com o Netão e ontem, como a gente teve uma aula, eu comentei com ele um relato, né, que o Musso Messi postou nas redes sociais no Instagram dele. Eu vou ler aqui a parte que está em português, porque me chamou muito a atenção a forma com que o Musso Messi enfatiza esse fenômeno. Não vou dizer que é um fenômeno, né? Na verdade, eu vou dizer até que é um padrão de comportamento, né? Um padrão mental, um padrão comportamental, um padrão até, vamos dizer, também emocional dos praticantes de jiu-jitsu. Porque o que o Musso Messi relata, eu já senti, Netão já sentiu, todo mundo que pratica jiu-jitsu já sentiu. Também quando eu chamo de fenômeno é porque dá para ver isso de uma perspectiva muito mais abrangente, como uma forma de aprender, de melhorar, de analisar. Então eu vou ler e logo eu explico o que eu queria trazer aqui. Bom, palavras do Musso Messi. Quando estou competindo, a única coisa que posso comparar é o show da Netflix, Queens of Gambit. Queens of Gambit é a série que em português está Gambito da Rainha. Significa o sacrifício da rainha no jogo do xadrez. Ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer, parece que os olhos dele estão fechados, né? E que ele está lá somente dentro da cabeça dele, mentalmente, visualizando aquilo. É como se ele não tivesse presencialmente no campeonato, fisicamente. Então, ele relata que na mentalidade dele, na mente dele, quando ele vai competir, o que acontece é um processo muito mais mental do que físico. Acho que isso que ele quer enfatizar aqui, né? Que o corpo dele vai automatizado, porque a mente dele é que está jogando, é que está lutando. Bom, e ele diz que isso é como quase que se estivesse num sonho. Ele diz, eu sinto que vou para outra dimensão de pensamento, onde meu corpo pode sentir e ouvir, mas o que eu vejo não é o que está na minha frente. Que legal, né? Por exemplo, então ele não vê o oponente, ele não se fixa muito no oponente, ele não vê a chave de braço vindo, ele não vê o ataque do oponente vindo, ele só sente, ele sente os movimentos do oponente, sente os ataques do oponente, sente como ele pode reagir, percebe e reage e atua. Ou seja, uma coisa que ele vê muito, um fenômeno bastante mental, né? Como predominância mais mental até mesmo do que física. E ele fala, é tão estranho de explicar, mas eu apenas me vejo fazendo essas sequências em minha mente, e meu corpo assume o controle, seguindo cada sequência definida e reação do meu oponente. Exatamente o que eu acabei de falar aqui agora foi o que estava descrito aqui. Não vejo um oponente, apenas sinto suas reações e movimentos do meu corpo. Depois da partida, da luta, né, do match ali, volto à consciência e normalmente parece que estava dormindo e que eu estou acordando. Tenho trabalhado muito para aprender a dominar minha mente e meu corpo. Alguém pode se identificar com isso quando eles competem? Claro, a tradução, como eu falei aqui, ficou um pouquinho descontextualizada, mas ele quis dizer o seguinte, alguém se identifica com isso quando compete? Ele quis dizer ao Musso Messi também, ó, desde a minha última luta, 2 semanas atrás, estou melhorando bastante. Estou muito animado para ver meu progresso e poder competir novamente. E aí eu pergunto agora, enquanto a gente vai bater um papo aqui com o Netão, o Mickey Musso Messi, assim como todos nós, ele já tinha passado por esse processo, ele já tinha em algum momento mentalizado alguma técnica ou alguma circunstância, até porque nossas lutas, nossos treinos vão formando a nossa memória, o nosso backup. Então é muito comum que essas coisas fiquem na sua mente. Porém, aqui o Musso Messi ele enfatiza algo que tem muito a ver com a forma da gente aplicar o jiu-jitsu aqui, a forma com que eu vejo jiu-jitsu, inclusive no jiu-jitsu body system principalmente, que é onde a gente trabalha os aspectos físicos e mentais, porque na verdade o que ele quis dizer é que ele percebeu que isso pode servir como uma ferramenta, ou seja, vou reler aqui e repetir, desde a minha última luta, 2 semanas atrás, estou melhorando bastante, ou seja, o moleque já é um fenômeno, já é campeão mundial, ele não está se tornando um fenômeno agora. Então o que ele quer dizer é que ele ainda entende que ele tem muito para melhorar, vai continuar evoluindo sempre. E a gente sabe que, claro, é assim. Mas ele diz que ele está muito animado para ver o progresso dele poder voltar a competir, ou seja, depois dele ter percebido esse fenômeno. Percebido que a gente traz no Jiu-Jitsu Scanner,
que é visualizar, mentalizar posições, memorizar, usar isso como uma ferramenta, não somente deixar no processo natural, que é como acontece da posição vir na sua cabeça, você lembrar o que foi feito hoje, ontem, ou na semana passada, ou naquele campeonato X, e de repente esse pensamento se vai. Claro que a gente não vai ter o poder de ficar segurando esse pensamento, essa memória, essa lembrança, essa percepção, mas entender que isso também pode ser um exercício. Por exemplo, eu tinha esse hábito, chegava em casa, já ia para casa, no ônibus já ia pensando o que aconteceu no treino, quais foram os pontos bacanas, fortes, quais foram os pontos de fragilidade, de debilidade, o que eu precisava melhorar, qual a posição do dia, ou qual foi a sequência que me chamou a atenção no treino. Quando eu ia para o banho, mesma coisa, ou seja, eu não sei se por eu viver o jiu-jitsu quase que 24 horas, desde jovem, isso acontecia com muita frequência. E é por isso que a gente enfatiza o jiu-jitsu scanner, que é algo que todos nós já sentimos e sentimos de vez em quando, passamos por isso, mas a gente enfatiza como um método, como um exercício a ser praticado. Você começa a mentalizar e forçar a sua memória e a sua mente, seu cérebro a lembrar ou fazer um review. É exatamente isso, é mais um review, uma revisão do que foi dado naquele dia que você treinou, ou durante aquela semana, depois você vai ter a capacidade até de fazer um review mensal. Assim como professores fazem um review das aulas, do sucesso da aula, do que não foi bom, do que foi bom, você começa a fazer do seu jogo. E todos nós fazemos isso, mas usar isso como um método, como um exercício quase que diário ou semanal, rotineiro, é algo muito importante que pode ajudar muito. Netão? Com certeza. Fala aí, o que você achou? Eu acho muito interessante também ele compartilhar esse relato, porque parece que ele está vivendo uma situação de transe. Ele domina o jiu-jitsu de uma forma muito fluente, ele tem um conhecimento muito vasto, e ele consegue estar tão concentrado, tão conectado com o que ele está fazendo, que é como se ele estivesse em transe. Realmente ele não percebe o adversário ali com uma estratégia definida para cima dele, ele simplesmente reage àquelas sensações, àqueles estímulos que ele já tem. E o bacana é que ele compartilha de uma tal maneira que é como se fosse um convite a todos nós, quem já vivenciou isso. Beleza, já está nesse flow, mas quem nunca vivenciou pode vivenciar a qualquer momento, desde que a pessoa esteja ali bem concentrada e bem atenta à bagagem que ela carrega com ela. E como o senhor mesmo falou, Sensei, através do Jiu-Jitsu Scanner, isso é perfeitamente possível para todos nós. A minha felicidade é de um aluno iniciante, faixa branca, que desde o iniciozinho mesmo estou tendo essa possibilidade agora, de através do Jiu-Jitsu Body System ali, estar vivenciando essa realidade pelo seguinte: a nossa mente ela só vai até onde a gente consegue alcançar, aquilo que a gente visualiza. Então, se você não se coloca numa situação que você nunca viveu, você não vai realizar aquela tarefa. Mas o scanner é justamente isso. Você tem que estar numa área confortável para você, de preferência um tatame ali, onde você vai se ver num ambiente já natural, você treina, você gosta do que você faz, e você começar a buscar isso na sua mente. O que foi que eu fiz na aula passada? É claro que você vai ter algum conhecimento. O pensamento ele pode tanto ser espontâneo, às vezes toma a gente de assalto, quanto também estimulado. Então, se a gente não é assim, se a gente consegue estimular esse ambiente ali favorável e buscar o conhecimento da última aula, da última fase que a gente viveu, do último ciclo que a gente viveu, vão vir muitas memórias na cabeça da gente. E o Jiu-Jitsu Body System proporciona isso através do módulo do Jiu-Jitsu Scanner, Isso. A fazer esse estímulo. Eu lembrei também de uma situação da cadeia alimentar. Todo aquele alimento que a gente ingere, ele não reverte 100% de nutrientes para a gente. É só uma fração. 10%, 15%, 20% do que a gente consumiu é o que o organismo vai aproveitar de fato. E a aula também tem esse processo. A gente participa de uma aula, por exemplo, tudo aquilo que foi narrado numa aula não vai ficar 100% gravado na nossa memória. Então, daí a importância. É claro que muita coisa vai ficar na nossa memória do aspecto visual, do aspecto audiovisual também, Tem a parte do treino em si, físico, que a gente consegue perceber ali um movimento e gravar alguma memória, da parte narrativa do professor, vai ter alguma influência ali de algum comportamento na hora que vai ajudar a fixar alguma ideia que a gente está precisando passar,
mas não vai ser 100% do que foi ministrado. Então, através do Jiu-Jitsu Scanner, por exemplo, a gente consegue entrar, buscar esse momento de transe, refletir o que foi passado, buscar na memória. Como não é um pensamento natural, é algo que a gente está estimulando, então a gente vai conseguir resgatar muita coisa que a gente vivenciou naquele ambiente ali e está trazendo para o momento presente que a gente quer. E o que a gente quer nesse momento presente do Jiu-Jitsu Scanner? É desenvolver o mecanismo do que foi vivenciado recentemente. Então tá aí um convite para vocês, eu estou me submetendo a essa experiência e você, aluno iniciante, você praticante, você já que é em nível intermediário, mais desenvolvido, se você já sentiu isso, você pode sentir isso muito mais vezes, mas não só de forma espontânea, mas também como de forma orientada, programada para uma finalidade própria que você queira. Satisfação total aí, o Pô, Netão, ó, não vou falar só igual, pô, Netão é inteligente, por isso que vai ter um jiu-jitsu de sucesso. Pô, um cara inteligente, matemática, mas, pô, a cabeça muito boa. E, Netão, inclusive, ele fala aqui, ó, sequências, né, ó, mas eu apenas me vejo fazendo essas sequências. Daí também a importância das relações dos módulos, né, de fazer o curso completo e entender que o módulo 4, Jiu-Jitsu Scanner, ele tem uma relação direta com as sequências programadas e todos esses movimentos, né, galera? Então, como eu ia falar, pô, Netão, fazer igual o professor Raimundo, queria ter um filho assim, né? Vai falar, moleque bom, aí, né, galera? É isso aí, o máximo orgulho aí. Ver que pessoas, né, atletas fenomenais de alto nível passam pelos processos que nós passamos e percebem coisas que nós também percebemos. Né, Netão? Tamo junto. Valeu, Netão. Valeu, Sensei.